Amém, amém, irmãos. Bom dia. Jesus Cristo é nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar a semana 3, sexta-feira do Alimento Diário. O título é Paulo, o modelo dos apóstolos. O ler com oração é: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2,4. Senhor Jesus, a leitura de hoje, no começo, o irmão está falando sobre o PAC, Posto Avançado de Comportagem. E ele fala assim, ali somos confrontados, até mesmo humanamente incomodados, e nossos medos e barreiras são expostos. Senhor Jesus. Aí está falando assim também, nessas ocasiões, os líderes da equipe do PAC, que nos aperfeiçoam, nos levam a imergir na palavra, exercitar o espírito e renovar a mente para experimentar o sobrenatural. A imersão na palavra nos ressuscita. Senhor Jesus, o que eu ganhei na leitura de hoje, que ele fala no começo sobre o PAC, está falando sobre a imersão na palavra, e ele conta as experiências de Paulo, o que Paulo passou. Paulo, ele saía daquilo que Paulo ele foi trabalhado a vida inteira dele. Ele tinha muito conhecimento na palavra. E no começo ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas o Senhor mostrou para ele como que ele deveria agir. Quando o Senhor levou a salvação para Paulo, ele mostrou para Paulo o que ele tinha que fazer e as pessoas, para quem ele tinha que levar o evangelho, né? Que era para os gentios, para as pessoas, aqueles que não conheciam o Senhor. E hoje o Senhor, ele quer nos levar, passar pelas mesmas situações que Paulo passou. Como diz, né, o ditado, dá a cara a tapa, né? Sair às ruas. Porque assim, conhecimento na palavra, eu creio que todos nós já temos o conhecimento na palavra. Eu lembro das reuniões de aperfeiçoamento de 20 anos atrás. Era mais ou menos isso daqui que os irmãos estão praticando hoje no PAC. A gente está sendo assim, trabalhado assim, aperfeiçoado, como se diz, na marra. O Senhor, ele não tem mais tempo. E ele quer nos usar. E ele para a gente ser moldado, trabalhado, a gente tem que passar por essas situações. Assim como Paulo passou e assim como os irmãos vêm passando hoje no PAC. Na leitura fala que Paulo, ele sentia dores de parto, ele sofria para os irmãos serem aperfeiçoados, ele sofria, ele passava por sofrimentos, e na leitura bíblica desses últimos dias está falando sobre isso. O que Paulo passou, ele foi apedrejado, ele foi espancado, mas mesmo assim, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, ele conhecia tanto o Senhor, que isso daí para ele não era nada, porque ele sabia que aquilo ali era uma coisa passageira, tudo aquilo que ele estava vivendo, que o principal que ele ia viver era com o Senhor, né? Aquilo ali para ele era ganho, né? Era motivo de alegria sofrer pelo Senhor. E isso tem que ser para nós hoje. Os irmãos do PAC faz a gente imergir na palavra, faz a gente mergulhar nesse rio, a ponto da gente não ouvir mais barulho nenhum que está na nossa mente, os nossos medos, a nossa vergonha, tem que cair tudo por terra. E a gente, quando mergulha nesse rio, a gente não escuta mais nada disso na nossa mente. O Senhor nos leva a desfrutar dessa palavra. E assim, é a mesma coisa sozinho, irmãos. Sozinho é mais complicado. Sozinho, eu ser trabalhado sozinho é mais difícil. Por isso que os irmãos querem que a gente
experimente isso, estar junto com os irmãos, ser aperfeiçoado junto com os irmãos. Eu creio que isso vai cair por terra, né? Essa vergonha, porque quando a gente está junto, a gente vê que não é só a gente que está passando por aquilo, os irmãos estão passando também, e creio que isso nos fortalece, nos dá força, nos gera uma energia dentro de nós, né? A busca pela palavra, a busca em oração, a busca no imergir, né? Que é o ler e orar a palavra. Foi o que eu ganhei na leitura de hoje, né? E também fala que a gente não quer, o Senhor não quer que a gente se preocupe em agradar a homens, né? O Senhor quer que a gente tenha isso no coração de agradar o Senhor, né? De fazer as coisas pelo Senhor, né? Senhor Jesus. O ler e orar já fala isso, né? Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim, não falamos para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor, Ele escolheu cada um de nós, né? E o Senhor, Ele prova o nosso coração, né? Senhor Jesus, amém. Isso foi o que eu ganhei, irmãos, da leitura de hoje do Alimento Diário. Jesus Cristo é o nosso Senhor.